Mustafa Contursi, que por diversas vezes, principalmente eu como setorista da Jovem Pan, tive o prazer de entrevistá-lo, como presidente do Palmeiras, depois como presidente do Conselho, como uma pessoa importante da história do Palmeiras. Presidente, prazer reencontrá-lo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer também. Há tempos que não conversamos. Também eu já estou fora do ar há algum tempo, não tenho muito assunto no momento. Claro que possa interessar para o momento, mas é sempre bom estar nos comunicando aí com os palmeirenses, com os esportistas em geral. E não é verdade, o presidente é uma pessoa importante, sempre importante falar com o presidente Mustafa. Presidente, só aproveitando, né, eu tenho feito lives aí diárias, algumas entrevistas importantes, e vira e mexe o assunto 1951, Mundial, né, a Copa Taça Rio, né, Copa Rio, ou Mundial de Clubes, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, sempre volta a questão. E nesse mês ainda de março, teve um evento particular, em que a própria imprensa acabou colocando aí como se fosse, olha, uma novidade, traduzida a ata de 2014, Palmeiras, enfim, campeão mundial, e na verdade não era uma ata de 2014 da FIFA, mas quem iniciou esse trabalho de pesquisa, e por isso é importante falar com o senhor, foi na sua gestão, foi o presidente Mustafa Contursi que iniciou esse trabalho. Eu gostaria que o senhor contasse esses bastidores, que muita gente, presidente, que a gente está falando de um início de estudo em 2001, né, um início de tudo, e estamos em 2024. Tem muitos jovens que não sabem essa origem de tudo, presidente. Bom, a origem foi a obrigação de comemorar um torneio importante, não para o Palmeiras, para o futebol brasileiro, no seu jubileu de ouro, que foi em 51, onde nós trouxemos todos os jogadores que estavam vivos ainda na época. Foi um número grande de jogadores, foi uma festa muito bonita, uma festa emotiva, de muitos dias e de muito destaque. E eu já dizia na época, e continuo dizendo hoje, que nós não tem esse eufemismo, nem esse conflito de dizer é campeão do mundo, não é campeão do mundo. Tal. Indiscutivelmente foi o torneio mais importante entre clubes realizado por um clube brasileiro, uma vitória que reabilitou o futebol brasileiro do desastre de 50 no Maracanã e que foi festejada por todos os brasileiros. Naquele momento, nós éramos mais do que Palmeiras, nós éramos Brasil, e fizemos o nosso papel de trazer de novo o entusiasmo do torcedor brasileiro para o futebol. Isso é um fato inegável. Fizemos uma pesquisa no mundo todo, com autoridades, inclusive da FIFA, que participaram na época, com levantamento dessas autoridades, com muitos elementos de clubes que participaram, tivemos com uma comissão de profissionais em todas as sedes de todos os clubes que participaram da competição, e todos encararam como um torneio de grande importância. Criar uma polêmica, se é campeão mundial ou não é campeão mundial, quem tem que valorizar essa competição é a própria FIFA, porque isso foi uma grandeza para o futebol mundial, foi uma prova de o que o Brasil poderia fazer e que acabou fazendo como um país do futebol. Tínhamos recém-inaugurado o Maracanã, que foi um acontecimento mundial na área do futebol, e o Palmeiras fez o seu papel de reabilitar o futebol brasileiro. Repito, 116 mil torcedores no Maracanã, se eu não me engano, foi esse o número de assistentes naquele jogo. Não eram palmeirenses, eram torcedores de todos os clubes. Eu tinha 10 anos de idade e na cidade de Santos foi uma festa fantástica, concurso pela rua, com carros enfeitados de Palmeiras, com euforia de todos os brasileiros por essa conquista. Alguns que ainda sobrevivem àqueles momentos sabem da importância dessa conquista. É muito maior do que a conquista, que seria também uma honra para o Palmeiras ter ganho qualquer um desses outros torneios considerados campeões do mundo, até torneios de um jogo só, mas que teve essa dimensão, que acabaram acontecendo de admitirem que
alguns momentos aconteceram. Agora vem um campeonato mundial de clubes aí, me parece que a partir do próximo ano, que vai dar ênfase realmente a uma competição mundial. E a partir daí, tudo aquilo que se conquistou, outros clubes também que conquistaram outros tipos de torneio, que tiveram essa chancela, devem festejar. Mas eu festejo o Palmeiras por seus serviços prestados ao futebol brasileiro. Que, aliás, não foi só a Copa Rio, inauguração do Mineirão, o único clube que se tem notícia de ter jogado, um clube representado oficialmente a seleção do seu país e uma vitória sobre uma seleção qualificada como a do Uruguai na inauguração do Mineirão, nos enche de orgulho. Essas coisas ficam no registro. O Palmeiras não nasceu há 4, 5 anos, 6 anos. O Palmeiras começou grande desde o seu início, em 1920, com 6 anos de idade. Nós já tínhamos feito o maior negócio imobiliário da cidade de São Paulo, comprando o Parque Antártico. Olha que grandeza de visão daqueles que lá atrás cuidavam das nossas coisas. Presidente, até aproveitando isso aí, até aproveitando a respeito, um grande abraço, nosso Luiz André Rosa aí, um grande abraço. Um abração. Obrigado. O pessoal está aqui cumprimentando o nosso presidente Mustafa. Presidente, só até aproveitando, porque se a gente recuar no tempo, quando a gente falar, o Palmeiras só foi buscar o reconhecimento da FIFA, porque teve aquele torneio de 2000, que teria pelo menos duas anos, 2000 e 2001, 2000 realizado, o Corinthians foi campeão, que aí o Palmeiras teria cedido aí para poder jogar em 2001, e só a partir daí o Palmeiras foi buscar o reconhecimento. O que o senhor pode falar disso que foi falado muito à época, anos depois, presidente? Esses mitos que se criam no futebol, quando se decidiu quem disputaria aquele campeonato de 2000, nós ainda não éramos campeões da Libertadores. Foi um torneio que tinha também um caráter comercial e que precisava de um clube de São Paulo, um clube do Rio, e nós não cedemos, até hoje, outro mito que nós perdemos a disputa da competição para o Corinthians. A conversa seria Palmeiras ou Vasco da Gama, né? Que o Vasco tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. E, indiscutivelmente, nós fizemos valer nossos direitos porque iríamos àquele Mundial da Espanha, quando jamais elaborado esse Mundial de Clubes, teriam 9 clubes com 3 chaves de 3. Então é mais uma dessas fantasias que se criam no futebol, histerismo de pessoas alienadas e que cria essa imagem. Abriu mão disso, abriu mão disso. Ninguém abre mão dos seus direitos. Foi necessário decidir muito antes quais seriam as sedes. Por coincidência, tinha um campeão já carimbado de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Uma sede era São Paulo, outra sede era Rio. Comercialmente, era o que interessava para o torneio, né? Tanto que no ano seguinte nós estávamos qualificados, não porque nós abrimos mão num ano, porque se tivesse um outro qualificado não adiantava nós termos aberto mão, não seríamos nós que iríamos. Isso aí é... E que o reconhecimento foi buscado exatamente porque o Corinthians foi campeão mundial, uma forma de mostrar à comunidade palmeirense que era campeão do mundo também. Aquilo também foi considerado um torneio, né? Um torneio experimental, e que depois foi chancelado como campeão mundial, como foram chancelados algumas vezes, chancelados, depois tiraram a chancela e vice-versa, da Copa Toyota, que seria um campeonato mundial de clubes de um jogo só em Tóquio, e como um outro tipo de competição de dois jogos que o Santos ganhou, por coincidência, os 2 campeonatos, um contra o Milan, outro contra o Benfica, que era jogos ida e volta, um na sede de cada clube, e que era também uma forma equilibrada de disputar.
E como no Brasil, várias competições que antecederam o formato do Campeonato Brasileiro de hoje são considerados campeonatos brasileiros porque levavam os clubes à representação internacional do nosso futebol. É só isso aí, é uma coisa muito simples, mas que futebol precisa complicar para ter audiência. Presidente, até aproveitando, a FIFA, quando emite aquele famoso fax, lá em 2007, quando o presidente já era o Della Mônica, né? Depois ele volta atrás. Essas idas e vindas da FIFA, de alguma forma, não atrapalharam, de uma certa forma, todo esse trabalho bem feito pelo Palmeiras sobre o reconhecimento? Bom, o trabalho bem feito está feito e ele mostra a importância daquela competição. A importância que aquilo teve para o futebol brasileiro. Essa foi a nossa intenção. E o Palmeiras foi parte disso, parte importante disso. Agora, em cada momento, houve uma manifestação. Já houve uma manifestação lá em 2004, 2 ou 3 anos depois do Jubileu de Ouro, se não me engano, 2003, onde a FIFA, sem nenhuma razão especial, tendo recebido algum material do Palmeiras, diz que cumprimentava o Palmeiras na data da competição, cumprimentava o Palmeiras por ter vencido a Copa Rio contra o Juventus, na época, considerado um precursor do Campeonato Mundial de Clubes. Ninguém é precursor de nada, ou é ou não é, e já foi uma tendência. Agora, questões políticas ou questões de rivalidade fazem com que essas coisas sempre se afloram. O senhor de alguma forma sentiu que o Palmeiras às vezes ficava meio constrangido de querer falar que é campeão da Taça Rio, primeiro campeão mundial? O senhor de alguma forma já sentiu um certo constrangimento do próprio palmeirense? Isso também de uma certa forma deixa uma dificuldade, presidente, sobre o reconhecimento? Não, é que hoje em dia com essas mídias sociais aí, onde todos têm o mesmo poder de comunicação, sem os debates necessários, nada disso. Ou talvez alguém tenha se sentido constrangido, mas acho que não, acho que tem que se sentir orgulhoso, porque foi muito mais do que um clube vencer um torneio. Foi a reabilitação do entusiasmo do torcedor brasileiro pelo futebol, que comemorou em todas as passagens do trem. Imagina, era trem. Sim. As equipes chegavam de vapor, né? Veja a dificuldade de se fazer um torneio dessa importância. Olha a grandeza desse torneio, que teve uma quantidade de clubes quase igual ao Mundial de 51, que teve 13 seleções apenas. Então, isso o constrangimento não deve ser encarado como orgulho. Orgulho é mais do que um simples campeonato mundial, é uma reabilitação do futebol brasileiro, insisto porque foi festejada por todas as torcidas. Presidente, a Estrela Vermelha já existia no Estatuto do Palmeiras, Estrela Vermelha. O senhor era favorável à inclusão, à não inclusão? Se colocar-se a estrela é algo realmente para se também valorizar essa conquista, presidente? Olha, eu acho que em algum momento isso foi a assunção do reconhecimento daquilo que o clube pensava há muitos anos, que está no Estatuto, de usar a Estrela Vermelha e o Estatuto inclusive dizia, pela vitória na Copa Rio. E ele usou em um determinado momento, usava, depois não usava. Talvez para não polemizar, qualquer diretoria na época tenha deixado isso, vamos dizer, por conta de um exibicionismo que não aumenta a grandeza do Palmeiras. A grandeza do Palmeiras está em tudo que ele conquistou durante todo esse tempo. O maior campeão do Brasil, um clube organizado, um clube administrado por todas as gerações, de forma a sempre alguém acrescentar alguma coisa no Palmeiras. E é essa a nossa história. Presidente, só aproveitar, até aproveitando o senhor falou em relação à história, o que o senhor está achando do Abel Ferreira, o senhor que viu diversos técnicos na história do Palmeiras, esse momento que o Palmeiras vive com o Abel Ferreira? Olha, eu acho que o Palmeiras vive um momento
como viveu em outras épocas, de muitas coisas que deram certo. Bons jogadores, um bom treinador. Eu acho ele muito inteligente. Eu acho ele um treinador com uma inteligência acima da média e com uma perspicácia de relacionamento. Ele mantém uma comissão técnica que, quando ele chegou, alguns que estavam lá eram vitoriosos. Ele espertamente continuou com esses colaboradores. Isso é uma qualidade dele, porque aí treinador geralmente nós somos acostumados no Brasil, cada um tem sua equipe, sua turma, seu método e quando chega limpa tudo é a expressão usada. Não sou eu que estou dizendo que tem que limpar porque não está sujo, mas limpa tudo e tal, e fica por conta da nossa primariedade, que nós regredimos muito em relação ao que nós éramos nos anos 60, 70 e mais. Mas eu acho ele realmente um sucesso. A prova está aí, e a equipe e tudo aquilo que tem de condições de trabalho, um centro de treinamento, 2 centros de treinamento, um das categorias de base que revelou tudo que está aí, outro qualificado, um elenco poderoso, e um momento econômico importante e equilibrado que não deixa o clube sofrer solução de continuidade. E ele faz parte desse conjunto todo, junto com a direção do clube. Presidente, politicamente o senhor não tem mais participado mesmo? A gente tem, claro, a gente tem notícia, a gente vai falando, o presidente cada vez participado mais, mas o senhor tem ido às reuniões, o senhor, por exemplo, foi na última reunião do Conselho Deliberativo. Como que está o presidente Mustafa em relação à política do Palmeiras? Olha, eu tenho ido às reuniões do Conselho Deliberativo, não tenho ido às reuniões do COF, porque as últimas reuniões que eu participei, eu fiz minhas manifestações, porque eu nunca deixo de manifestar aquilo que eu penso e não tenho mais, digamos, eu tenho uma geração toda que eu convivi e que está se esvaziando por força de desaparecimento, de pessoas que se afastaram e tal, mas eu continuo, indiscutivelmente, vou ao clube permanentemente, vou às reuniões do conselho, nunca falto, às vezes não fico o tempo todo, até porque já estou numa idade mais avançada, mas continuo no pique. Presidente, o que o senhor achou dessa criação do grupo Palmeiras Avante? Eu sei que muita gente ainda fala, mas falta falar com o grupo do Mustafa. O presidente Mustafa tem um grupo importante de conselheiros, sempre está com o presidente Mustafa. O que o senhor acha desse grupo que surgiu? Olha, eu não gosto de falar em grupos. Esse negócio de falar meu grupo, o que tem que debater as coisas do clube. Mesmo dentro da nossa época de administração e antes até de nós assumirmos os principais cargos do Palmeiras, nós sempre debatemos tudo, levamos os assuntos do clube ao debate no pátio, que antigamente nós chamamos pátio do milagre. O importante era isso, a vibração. Eu não vejo mais isso hoje em dia, cada um tem aí sua linha, quase que a obrigação partidária de acompanhar aquilo que é decidido. Reúne-se 11 pessoas, 6 decidem por uma coisa, 5 por outra, os 11 têm que ir atrás. Não, cada um tem que ter a sua personalidade e levar em frente. Mas eu não tenho grupo, eu tenho talvez influência diante de algumas pessoas que nem sempre estiveram comigo e algumas até nunca estiveram comigo, mas sempre dialogamos. Esse é o meu entendimento sobre política
do clube e política até pública. Mas, presidente, assim, o senhor acha que vai ser procurado por esse grupo, de alguma forma, exatamente pela sua importância? Eu tenho contato com eles, imagina. Não só ser procurado, eu tenho contato com eles, tenho dado minha opinião. Eu tenho uma grande preocupação, que é a formação do Conselho Deliberativo. Que é a eleição em fevereiro de 2025. Eu acho que o Conselho Deliberativo precisa ter mais debates dentro do Conselho. Alguns se manifestam, têm se manifestado, mas no Conselho merece uma quantidade maior de debates. Toda vez que as coisas foram decididas com pouco debate, deram errado. O senhor acha que, de alguma forma, ter um candidato à oposição, isso aí é importante, mesmo que não vença, presidente, mas marcar território, algo que a oposição não fez as últimas vezes, é importante? É importante. Eu nem chamo de oposição a situação, até porque muitos elementos que hoje estão na oposição foram situação, e muitos que estão na situação foram convidados para ter um cargo, 2 cadeiras num camarote, num jogo e tal, e viram situação. Isso é dinâmico, isso é uma coisa, não é nem situação nem oposição. O que precisa é pensar no clube, achar e procurar aquilo que possa ir somando cada vez mais segurança financeira e desempenho de administração. Essas duas coisas acontecendo, o resto vem por conta. Presidente, só aproveitando, do Allianz Parque, essa briga que existe entre Palmeiras e W Torre, o senhor, eu lembro muito bem, a gente entrevistou o senhor várias vezes, na época que eu estava na Jovem Pan, o senhor alertava em alguns pontos que poderiam ser preocupantes no futuro e que hoje, pareceu, naquele momento, não se deram dando atenção e hoje a gente percebe que são pontos que poderiam ter sido discutidos e melhorados em relação ao contrato do que está acontecendo na polêmica hoje envolvendo Palmeiras e Real Arenas hoje, presidente. Bom, esse é um assunto momentoso, é um assunto que merece uma entrevista até para detalhar tudo. Não acredito que seja o momento, eu acho que tem ainda situações que possam ser... qualquer manifestação que você tenha pode atrapalhar as questões das ações que estão em curso. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que nós nunca dissemos não para o progresso do clube. Quando impuseram uma decisão, na ocasião o presidente do conselho impôs uma condição, é dizer sim ou não, nós nunca dissemos não, nós nos retiramos da reunião do conselho para não votar não, mas para não ser conivente com o sim, porque nós queríamos um debate sobre as condições. Alguma coisa a gente conseguiu salvar, e com muita ameaça, até interna no clube, conseguimos salvar quando da necessidade de um documento do parceiro para acessar alguns empréstimos bancários. O presidente era o Tirone e nós conseguimos segurar o fornecimento desses documentos em troca de corrigir algumas coisas terríveis que tinham no contrato, e nós conseguimos aí 2 ou 3 coisas que pelo menos não levaram a uma situação muito pior do que está. Mas é isso aí, eu vou aguardar os acontecimentos e continuo dizendo que tudo foi por conta da falta de debate. Tanto que eu não tenho notícia de arbitragem que durou 6, 7 anos e a nossa está durando e ninguém não consegue encerrar essa arbitragem de tão complicado que é a coisa. O presidente, só até também aproveitando, porque é difícil a gente falar com o senhor, tem que aproveitar também, presidente, e agradecer a sua gentileza de sempre. Mas a atual gestão hoje, presidente, dificilmente não será reeleita pelo cenário hoje político, pelas condições, dificilmente a atual gestão não será reeleita ao final do ano? Bom, em primeiro lugar eu quero fazer um parênteses do assunto anterior. Apesar de o clube ter muitos problemas
de relacionamento, de questões financeiras, de liberdade de uso. Nós temos até que pagar aluguel de salão de troféu, umas barbaridades que aconteceram. Mas, de qualquer maneira, o palmeirense hoje fica orgulhoso de ir num estádio moderno. Para o torcedor, isso é uma conquista. Para o clube, foi uma capitulação. Mas para o torcedor, indiscutivelmente, e para a opinião pública, é algo que faz parte desse conjunto de coisas que foram ficando prontas. Através dos últimos anos, muitas coisas foram se aprontando para chegar nesse momento. E isso, eu quero fazer esse destaque, que ninguém é contra, até porque a ideia original da modernização e até a aprovação da planta que está ainda hoje sendo utilizada na construção foi quando nós tínhamos uma comissão, na época que eu era presidente. Então, nós não estamos, nos manifestamos contrário àquilo que realmente foi feito para o gáudio do torcedor. Mas para o clube foi uma perda muito grande, sem dúvida nenhuma. Coisas já estavam acontecendo, obras já estavam sendo executadas e aguardando o melhor momento para um arranque final, e que houve essa proposta que acabou sendo atropelada. Foi um atropelo, mas que nós voltaremos a tratar do assunto oportunamente. Não é o momento. E eu não entendi a outra pergunta. Não, só aproveitando, presidente, se de alguma forma o senhor acredita que a atual gestão tem a grande chance de ser reeleita por todo o mecanismo político que tem, a conjuntura hoje atual do Palmeiras? É só uma questão de vontade de quem está, lógico. Tem divergências que se aprofundam e tem dissensões e adesões. Sempre tem alguém. Tem hoje uma quantidade enorme de conselheiros que são diretores, desequilibra até a votação do conselho e tal, mas sem dúvida nenhuma a situação tem uma posição bastante sólida nas questões políticas do clube. E eu tenho que perguntar, presidente, cabe do senhor responder ou não. A relação com a Leila Pereira era de uma forma, hoje é de outra. Como que o senhor vê essa relação hoje, presidente? A relação é que ela torço para que faça uma boa gestão, tenho confiança de que ela tomará bem conta do dinheiro do clube, que é meu ponto principal, e vai administrar de acordo com os conceitos dela. Quanto à questão de relação, isso fica por conta de momentos bons e ruins que não tem nada a ver com o clube. O clube precisa seguir um bom caminho, só isso. Mágoa ou decepção com ela por ela ter processado e o senhor vencido 3 vezes? Teve alguma, presidente? Não, absolutamente, isso é um assunto que eu não toco. Quando alguém me pergunta isso, eu peço que faça um levantamento da minha história de cidadão. 83 anos de idade, nunca tive nenhum aborrecimento de ordem fiscal, ordem policial, ordem judicial, nenhum arranhão na minha história. Isso cada um responde pela sua. E isso é um assunto que fica para quando for necessário tocar nele. Não é momento. Ganhar ou perder seria pior, porque seria uma injustiça. Eu sinceramente seria tremendamente injustiçado se não tivesse tido o sucesso que tive. Mas isso fica por conta de muitas intrigas que foram feitas e que o tempo corrige.
Presidente, mais uma vez, muito obrigado, viu, presidente? Faz tempo que a gente não conversava, né? Mas muito obrigado mesmo. O senhor sempre foi muito atencioso desde a época da Jovem Pan. Até diziam, o Fred é o repórter do Mustafa. Falavam isso, presidente, de mim, mas na verdade porque o senhor sempre foi muito gentil comigo, sempre muito respeitoso. Eu gosto de ressaltar, porque tá vindo uma nova geração que pouco teve contato com o senhor, de acompanhá-lo como dirigente. E às vezes ficam as histórias que o futebol conta, né, presidente? Então sempre é importante a sua manifestação. Muito obrigado, viu, presidente? Imagina, é isso mesmo que você acabou de dizer. Às vezes contam histórias, fábulas, que de tanto serem contadas viram fatos. Né? O futebol é pródigo nisso. Né? O futebol é criativo nisso, é um espaço para a imaginação. Mas, de qualquer maneira, eu não deixaria de atender você ou qualquer outro companheiro seu, que é a minha obrigação, pela minha representação e pela minha trajetória dentro do Palmeiras e do esporte em geral. Personagem super importante, presidente. Acho que o senhor sente de alguma forma uma falta de reconhecimento, não internamente no clube, mas da opinião pública em relação à sua importância no Palmeiras, presidente? Absolutamente, ao contrário. Eu não vou me manifestar, porque também sou contra o fanismo. Eu sei que o senhor não gosta de falar em primeira pessoa, eu sei de tudo isso, presidente. Mas ao contrário, me sinto muito feliz com tudo aquilo que é reconhecido. Eu percebo que até para aqueles que tiveram confronto comigo, eu sinto que jamais serei esquecido. Grande abraço, presidente. Obrigado e meus cumprimentos aos teus telespectadores. Agradecendo o presidente Mustafa Contursi, nosso convidado do A Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem sempre com um convidado especial, como foi hoje, com o presidente Mustafa Contursi. Eu não sei se é telespectadores, se é YouTube. YouTube, internautas, telespectadores, tudo junto. O youtubista, todos internautas, porque não é mais telespectador. Mudou tudo, né, presidente? Aliás, sobre televisão, presidente, o senhor que sempre negociou bastante, participou de muitas negociações, tudo mudou, né, presidente? Que agora tem YouTube, tem digital, tem televisão, né, presidente? Não, mas já tinha algumas coisas naquele tempo, já tinha telefonia, já tinha internet. Nos últimos contratos já tínhamos isso, sem dúvida nenhuma. Mas agora um avanço, até em números, né, presidente? Precisa saber estar bem a par para controlar esses números. Não é? E tomar muito cuidado com quem aparece. Quem aparece aí é muito esperto, é muito ágil. E, na minha opinião, estão falando aí em contratos de décadas. E eu acho isso um risco muito grande. Você está trazendo para dentro da tua atividade alguém que vai te engessar. Tem que ser tiro curto para ir evoluindo com o tempo, porque senão essa ilusão de que agora eu vou pegar um dinheiro para resolver meu problema de ontem, vai desaparecer amanhã.